Olá, meus amigos que estão na escuta, nos vendo, nos assistindo no nosso querido Jovem Cast, o podcast cristão que tem o objetivo de edificar a sua vida, tanto do jovem que está nos assistindo, quanto todas as idades que nos privilegiam, né, com a sua audiência. Hoje, mais um episódio com uma presença ilustre, né? A nossa coordenadora Michele, né? Também muito conhecida em Santa Rosa, né? Como Baiana. Então, se apresente ao nosso público aí, Baiana. Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Michele e me apelidaram de Baiana. Daqui um pouco você vai saber o porquê. Sem demoras, Michele, por que te chama de Baiana? De onde é que tu surgiu? Qual cidade você nasceu? Então, a minha mãe morava em São Paulo, né? Era casada com meu pai. Ela engravidou e depois de 6 meses de nascida, ela me levou para a Bahia e me deu para minha avó e eu fui criada na Bahia pela minha avó. Show de bola. Então já descobrimos o grande mistério do porquê da Baiana. Baia, hoje o objetivo aqui é trazer pequeno momento, né? Um pequeno momento com uma sinapse, um resumo do teu testemunho de vida, né? E eu quero começar lá na tua infância, tá? Você falou que teve uma infância difícil, que não foi fácil. Você já acabou de mencionar que não teve uma família estruturada, porque foi também criada, né? Foi entregue para sua avó, né? Então houve já uma situação anormal, diferente da família padrão. Como é que foi a tua infância? Foi fácil? Foi difícil? Bom, interior da Bahia, escassez, né? Lembro que a avó colocava café numa xícara, xícara não, aqueles copos azul de plástico, né? E ela dizia: eu vou colocar umas colheradinhas de farinha, farinha de mandioca, mas vocês comem rápido, senão isso vai inchar e vocês não vão conseguir engolir. Minha avó era cristã, nos ensinou assim princípios cristãos bíblicos. Na casa morava eu, mais o meu irmão, mais dois primos, a minha avó e os meus tios. Então eu fui criada pelos meus tios, pela minha avó, né? E às vezes um vizinho, um parente da minha avó, oh, manda a Michele vir morar aqui um tempo com a gente. Eu ia, passava alguns meses, algum período lá, depois retornava. E assim a gente ia vivendo. E você, criança, você adolescente, como você lidava com esse contexto, tendo saudade do pai, da mãe, dos parentes mais próximos, né, que muitos estavam distantes, né? E a gente não tá aqui para julgar ninguém, porque aquilo que eu sempre falo, é muito fácil a gente falar muitas vezes longe da realidade de quem vivenciou, né? E a Baia mesmo falou que a origem, né, que ela vem, não era um lugar com fartura, né? Fartura. Ter alimento já era quase uma ostentação, né? Então, como tu lidou com essa escassez na tua infância, quando tu começou a entender o teu contexto, né? Como você passou no seu psicológico com tudo isso? Então, aos 12 anos de idade, mais ou menos, um primo meu, ele veio até a minha avó e pediu para que ela liberasse eu para ir junto com ele para o Rio de Janeiro, né? Lá no Rio de Janeiro, morei 3 anos no Rio de Janeiro, sofri abuso físico, mental, sexual, e é claro que passa muita coisa na nossa cabeça. Dos meus 12 aos 15 anos, pleno auge da minha adolescência, né? Fase mais obscura. É a fase mais difícil, né? Passava muita coisa na minha cabeça. Mas nesses momentos de reflexão, eu vejo o cuidado de Deus. Porque a perspectiva dos meus tios, dos amigos lá da Bahia, eles sempre pensavam: o que vai ser da Michele, né? Vai virar prostituta, vai ser uma drogada. E eu tinha em mente que eu não poderia ser isso, porque eu não queria que isso acontecesse e eu queria dar muitos motivos de alegria para os meus familiares e para minha mãe, né? Então eu me preservava, eu me cuidava onde eu ia, as amizades que eu tinha, para que essas coisas ruins não acontecessem, né? Tu saíste de um ambiente, né, muito tenebroso, muito complicado,
E quando você saiu desse ambiente com talvez uma pequena perspectiva de mudar de vida, digamos que o círculo de pessoas que colocamos, desde pessoas estranhas, a gente sabe, né? Tem desde amigos, vizinhos, pessoas próximas que conhecem a história, já tinham traçado quase um destino já de tragédia para ti, né? Mas tu vê como Deus é bom em colocar no seu coração um desejo de não aceitar esse destino e mesmo na pior situação, não querer ser aquilo que muitas vezes o mundo estava impondo que tu fosse por causa das circunstâncias. Mas falaste, né, que foi para o Rio de Janeiro com o seu primo, e em um momento, quando você contava a sua história de vida para mim, você falou que nesse momento houve uma oportunidade de retornar a morar com a sua mãe, mesmo depois de tantos e tantos, tantos anos longe dela. Como é que foi isso? Eu sempre tive um desejo muito grande, desde a infância, desde muito pequena, eu dizia que o dia que eu completasse 15 anos, eu iria morar com a minha mãe. Então, enquanto eu estava lá no Rio de Janeiro, meu pai entrou em contato com meu primo e eu vim para Aracaju, que é onde meu pai mora. Fiquei em Aracaju por 4 meses, meu pai já tinha formado uma família linda, 2 irmãs, a minha madrasta, mas eu não me adaptei. E aí, ali, a minha madrasta teve contato com o conselho tutelar, e o conselho tutelar me levou para Salvador, que é onde a minha mãe morava. E chegando lá, em Salvador, o apartamento estava inteiro desmontado, todos os móveis encaixotados, não tinha móveis, não tinha comida, não tinha nada. Provavelmente ela iria se mudar do apartamento antes de eu chegar, porque eu cheguei uma semana da data prevista. E ali naquele apartamento, o conselheiro tutelar, que era alguém que deveria me proteger, eu lembro que na sala tinha uma janela muito grande e ele pegou no meu queixo assim e tentou me beijar. Eu abaixei a minha cabeça assim, ele disse, não estranhe, eu sou espírita e eu preciso ter esse contato. E ele viu que eu fiquei muito assustada e ali eu tive um grande livramento, né? E ele foi embora e às 6 e pouquinho da tarde minha mãe chegou. E nesse dia eu estava completando 15 anos. Eu esperava um abraço da minha mãe, esperava, sei lá, uma palavra de carinho, mas naquele momento foi o momento que ela me disse coisas que marcou a minha trajetória até o momento que eu conheci Jesus. Ela disse palavras duras como: sangue que corre nas tuas veias não é o meu, você é filha do demônio, eu nunca te quis, eu nunca te desejei. E ali foi uma das piores fases da minha vida. Eu passei 15 dias no apartamento da minha mãe. Durante esses 15 dias ela saía, ela trabalhava na Fundação Cultural da Bahia, não tinha comida, o que tinha era um pote com farelo de pão em cima da geladeira e um suco de groselha dentro da geladeira. Ali eu fazia suco e 2 dias depois terminou. E eu com fome, e eu ouvi uma voz nítida: abre a porta com uma faca. Eu peguei uma faca, aquelas redondinhas, abri a porta, peguei o elevador, ela morava no 13º andar, desci e conheci um anjo chamado Seu Alpídio. Ele era o porteiro do prédio. E ali ele ganhava comida dos moradores e ele colocava ali, às vezes eu estava no apartamento ou eu estava lá embaixo. Quando eu estava lá no apartamento, ele interfonava, dizia: abre o elevador. Tinha um pratinho de comida para mim. Seu Alpídio, não sei se um dia eu vou chegar a te ver de novo ou se esse vídeo vai chegar até você, mas que Deus te abençoe e retribua tudo que tu fez por mim. Meu primeiro ovo da Páscoa foi seu Alpídio que me deu. Gente, para vocês entenderem a complexidade, o nível de tensão desses momentos vivenciados pela Baia, a Baia não era crente, ela não era assembleiana, ela não era uma jovem com pleno entendimento, muito pelo contrário. Todo mundo sabe que o Brasil é um país laico, um país diversificado de culturas, religiões, e ela vinha oriunda da Bahia, onde a religião lá, a religião mãe, digamos assim, né, não é a evangélica, não é a Assembleia de Deus, muito pelo contrário, lá as religiões afrodescendentes são as que dominam. Então ela tinha todo esse embargo de conhecimento religioso nela, né, uma base que veio da sua avó, e quando chegou nesse contexto adolescente, viveu isso tudo de forma intensa, gente, passar por um abuso.
Isso não é uma brincadeira. Esse tipo de situações tem pessoas que param, né, Baia? Tem pessoas que não aguentam, desistem, tiram a própria vida, né? Mas tu vê que mesmo você não tendo entregado plenamente o seu coração para Deus, havia um Deus cuidando da tua vida. É. Antes mesmo, a minha esposa fala assim: não é a gente que se entrega a Deus, é Deus que pega a gente. Porque mesmo antes de tu se entregar para Ele, Ele já estava cuidando de você. Eu lembro que nesses dias ali, o meu irmão, ele meio morava na rua, meio morava com conhecidos. Depois que a minha avó faleceu, muita coisa mudou na nossa vida. E ele foi até o apartamento e me buscou, disse: "Eu vou te apresentar ao centro de Salvador." E fomos. Aí chegando lá, a maioria das pessoas conheciam muito a minha mãe por ser da questão cultural, né, grupo de teatro. Conhecia meu irmão e olharam para mim e disseram: "Nossa, como ela parece a Tainã. É sua irmã?" E aí meu irmão disse: "Ela é minha irmã, mas não conta para minha mãe." Quando eu retornei, a minha mãe já estava no apartamento me esperando. E ali eu fui literalmente espancada. Alguns moradores do prédio, né, entrou em contato com o conselho tutelar, e aí eu fui para uma briga. E aí teve audiência, né, talvez ali para o juiz querer entender um pouco a situação, e o juiz falou algo assim que me marcou muito. Ele disse: "Eu posso obrigar a tua mãe a ficar contigo, mas eu não posso colocar amor no coração dela." E eu tinha muita vontade de ter um abraço da minha mãe, de ser acolhida, é natural do ser humano, né. E eu lembro que durante essa época que eu estava ali no apartamento, eu já estava sem esperança, eu me sentia totalmente, rejeitada por tudo e por todos, e eu tentei tirar minha vida. E aí a janela do quarto também era enorme, eu lembro que eu coloquei a perna esquerda para me jogar. E uma voz audível e uma mão muito forte pegou no meu ombro e disse: "Não faça isso. O seu irmão precisa de ti." E ali eu desisti de tirar a minha vida. Então, eu sou muito grata a Deus, não pelas tragédias que eu vivi, mas eu sou muito grata pelos livramentos e pelo cuidado, que em cada situação Deus colocava alguém, Deus falava, Deus me dava livramento. Gente, se nós fôssemos entrar em detalhe, a gente ficaria horas e horas e horas. A Baia é uma das pessoas que tem um testemunho mais louco, mais fantástico, e onde eu sempre brinco, né? Há certas pessoas que a gente vê o poder de Deus e também o poder do inimigo, né? Então a Baia é esse tipo de pessoa. Na vida dela houve o poder de Satanás agindo de forma poderosa, mas, né, tem o poder de Deus que é superior a todas as coisas que fez ela ser essa mulher fantástica que hoje ela é. Baia, saindo dessa cena da adolescência, da pré-mocidade terrível que eu estava iniciando, como você chegou até Cristo? Porque esse cenário estava tudo prescrito para dar certo aquilo que tinham predestinado para ti. Prostituição, suicídio, drogas, estava tudo certo para se encaminhar para esse caminho. Como que houve essa virada de chave, essa mudança até Jesus na sua vida? Bom, após a audiência ali, a minha tia também não podia ficar comigo. Ela assinou um termo e ela ficou com a minha guarda, porém ela não podia me levar para casa dela. E aí ela ligou para um anjo da guarda chamada Luzanete, que era amiga dela, e ela disse: "Ó, tô aqui com a minha sobrinha, ela pode ficar alguns dias na tua casa." E eu fiquei cerca de um ano na casa da tia Luzanete. A família dela me acolheu com tanto amor, tanto cuidado, não me faltava nada. E quando eu falo de não faltar nada, é carinho, é abraço, é cuidado. E logo depois, que eu saí da casa da tia Luzanete, eu fui trabalhar na casa de uma gaúcha, fui cuidar do filho dela, o Matheus, a Rose, e ela me trouxe aqui para Santa Rosa. Era para ser só 15 dias, né, para vir, ficar 15 dias e depois retornar. Mas chegando aqui, o pai da Rose me convidou para ir num culto, na Sulina, bairro Sulina. E eu chegando ali no culto, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida.
encontro. Um encontro com Deus. E aí Deus usou uma pessoa para falar com detalhes, tudo que eu estou te contando aqui. Com detalhes. Eu estava contigo quando tu colocou a tua perna naquela janela para tirar a tua vida. Eu estava contigo quando a tua mãe disse para você que você era filha do diabo, que o teu sangue, nas tuas veias não corria o sangue dela, que eu não fui amada, que eu não era desejada, com detalhes. E ali eu nunca mais quis abandonar Jesus. Eu me senti amada sem ter nada para dar em troca. Porque quando a gente vive de casa em casa, de família em família, você tem que ser útil. Você tem que oferecer alguma coisa. Seja você tem que ser boa ou na comida, ou na limpeza, você tem que ser boa em alguma Tem coisa. que ter um serviço, Tem que ter um serviço. moeda de troca. E aí, quando você conhece Jesus, que entregou a sua vida por você e ele não te pede nada em troca, eu agarrei Jesus com todas as minhas forças e não quis mais soltar. A Baiana tem um episódio muito legal que fica de exemplo também para a juventude de hoje em dia que está nos assistindo. E quando ela foi para a igreja, conheceu a Cristo, né? Ela teve o convite de participar do grupo de jovens. Eu quero que tu conte um pouquinho, resumidamente, como é que foi iniciar. Deu certo ir para a juventude? Te receberam bem? Ou tu foi rejeitada por ser de fora? Então, Deus é Deus de detalhes, né? Então, na terça-feira eu me converti, no sábado eu fiquei sabendo que tinha ensaio. Sabe? E aí, sábado à tarde eu me arrumei, bonitinho, estava indo lá. Quando eu cheguei próximo da igreja, eu vi que tinha um grupo muito grande de jovens. E aí eu falei, eu não vou parar. Fiquei com muita vergonha. Não vou parar e continuei caminhando. E quando eu estava numa certa altura, a Michele, que ela é minha irmã, né, de coração, ela gritou: "Baiana!". Já havia um burburinho, né, que uma baiana jovem se converteu. E eu voltei e ali eu fiz amizade com todo mundo. Eu tinha um sotaque bem arrastado e quando eu falava o pessoal: "Nossa, como ela fala diferente! Olha, não sei o quê". Me acolheram de uma forma especial e ali eu não quis mais voltar pra Bahia, quis continuar aqui no Rio Grande do Sul. E é sobre isso, né, sobre acolhimento, sobre cuidado, você nunca sabe, o que que aquela pessoa está passando ou passou, independente de imagem ou não, evangelho é sobre um cuidar do outro, é abraçar, é acolher, é cuidado, né. Baia, como é que tu lida com o teu passado, com a tua família, com essa história que ficou muito obscura lá atrás? Isso hoje para você é um fardo ou Deus também já mudou isso no seu coração e você não carrega mais esse fardo, né? Como é que é isso para você? Bom, com o meu pai eu tenho uma relação muito boa, né. Com a minha mãe foi um pouquinho mais difícil, porque dependia muito mais dela do que eu. Mas Deus, ele é perfeito e ele usa situações para nos moldar, né. Minha mãe teve um surto psicótico em 2017, ali onde ela foi internada, e ao sair do hospital, ela foi pra casa da minha tia e na parede tinha fotos minha e do Pedro. Uhum. E ela olhava para aquela criança, ela dizia: "Que criança linda". E aí a minha tia dizia: "É teu neto". Ela não podia ouvir meu nome, né, "É o teu neto". Aí eu ligava, eu botava colocava o Pedro desde novo tocava violão e cantava, o Pedro cantava para ela, e ali foi moldando o coração dela, né, Quebrantando. e quebrantando. E aí nós estivemos alguns anos atrás lá na Bahia, ela nos recebeu na sua casa, fiquei por 2 dias na casa dela, e agora, né, em janeiro, ficamos uma semana na casa dela. Nós tivemos ali uma experiência muito linda, vivi coisas com a minha mãe que eu nunca sonhei. Eu cozinhei com a minha mãe, eu fui para o centro fazer compra com a minha mãe, eu recebi um abraço da minha mãe. Então, assim, Deus ele é poderoso para transformar, ele é poderoso em ressignificar, em curar, em transformar, independente da nossa situação. Isso é fantástico. E a Baia faz questão de ir juntamente com a sua família lá para a Bahia. Eles atravessam o Brasil e olha, não é só agora que eles têm um carro bom que dá para ir Uhum. tranquilo. Eles foram com tudo que é tipo de carro para lá, com pé, com coragem, atravessando o Brasil. E de carro vão e voltam e faz questão.
Isso é fantástico, isso é Tem um fantástico. versículo, né, que diz para que todos vejam que o Senhor fez isso, né? Ao retornar lá para Bahia, a minha avó ela tinha um sonho, né, que o que eu me formasse, né, que eu tivesse uma profissão, né? E eu me formei, né, Assistente social agora, né? em serviço social. E eu fui lá para Bahia comemorar. Então, aluguei um sítio, convidei toda a minha família, fizemos um churrasco. Eles ficaram assim apavorados, né? Meu tio dizia: carne feita no vapor, né, eles nunca tinham visto, né, assar a carne assim, que eles assam na chapa, comemorando, né, a minha história, comemorando juntos. E eu falei para os meus tios, né, tia Irazinha, o tio Fal, tio Dó, tio Irailson, eu falei para eles que aquela comemoração não era só minha, era deles também, porque cuidar dos nossos filhos já não é fácil, e imagina cuidar dos filhos dos outros, né. E eles cuidaram de mim, do meu irmão, dos sobrinhos, né, a minha tia cuidou de mais 2 filhos, dando o sangue, né, minha tia lavava roupa para fora, faxinava, né, fazia o que tivesse para fazer, ela fazia para ter dinheiro para sustentar 4 crianças dentro de casa. Então a vitória também não é só minha, né, a vitória também é da minha família, né, e de todos aqueles que abriram a sua casa. Você imagina você acolher uma menina, né, Fora. de fora que você não sabe de onde veio, né, não sabe toda a história, é só Deus que pode fazer isso, né, é só o cuidado de Deus. Vai, a tua história é magnífica, a operação de Deus está em todo momento. Sofreu muito, não foi nada convencional a tua vida, foi muito louca, muito diferente, mas perdoou, amor, ter uma família linda, né? Deus ressignificou tudo que era de ruim, te recompensou em dobro e tá fazendo, e eu creio que é só o começo do que tem para Amém. viver, né? Mas isso é incrível, porque esse amor que tu demonstra hoje pela juventude, pelas pessoas, porque, pessoal, quem não conhece a Baiana, muitas vezes as pessoas conhecem só de fora, né? Não sabe como é a pessoa dentro de casa. Eu conheço a Baiana de casa. Ela é uma pessoa que ela tem um sofá lindo, mas ela não faz acepção de pessoas para sentar. Muito pelo contrário, de chegar aqui um mendigo, né? E quiser sentar, ela vai sentar e ela vai fazer a melhor janta da vida dele. E não faz isso para postar, não faz isso para dizer que é uma pessoa boa, não. Ela faz isso porque o amor que ela recebeu de Jesus é tamanho que ela não consegue mais guardar para ela. Por isso que ela distribui de volta para a família dela, para a mãe, para a família, para os filhos, para o marido, para a juventude. E isso é lindo, Baiana. Isso é lindo. E eu quero que você deixe suas palavras finais, né? Nesse Jovemcast, nesse episódio, podemos voltar com outras histórias, né? Mas um conselho final para aqueles que talvez, né, estão indecisos sobre alguma coisa na vida, muitas vezes sentindo no fundo do poço, ou achando às vezes que pequenos problemas, por mais que a gente sabe que cada um lida de forma diferente com as resoluções e problemas da vida, mas que estão achando que é o fundo do poço, que é o final, que não vai dar para sair nessa. Qual o teu conselho para essa juventude e para essas pessoas que estão assistindo? Ó, a Bíblia nos dá respaldo para a gente sonhar, para a gente imaginar o nosso futuro, mas é o Senhor que nos dirige, né? Entregar a nossa vida para Jesus, confiar que Ele pode mudar. Talvez você esteja passando por algo que eu citei aqui, um abuso físico, mental, alguns traumas, mas eu quero te dizer que Jesus ele ressignifica, que Jesus cura, que Jesus trata. Em alguns momentos sinto vontade sim de chorar, sinto falta da minha família, sinto falta do que nunca vivi, mas aí eu me prostro diante de Jesus, falo com ele. Jesus usa outras pessoas, a minha casa sempre está cheia, então eu não sinto falta, ah, assim, um abraço de irmão, vem um: "Vai, deixa eu dar um abraço", a gente vai na igreja, tem uma irmã: "Vai, deixa eu dar um abraço de mãe". Isso nos conforta, isso, cura a nossa alma, É tua né. sogra que falou, A né? minha sogra, eu nem chamo ela de sogra, né, a minha sogra é como uma mãe, o cuidado que ela tem comigo, com a minha casa, com a minha família, é incrível, é só o amor de Jesus.
Agradecer também ao meu esposo, ele me trata como uma princesa. Deus não poderia ter me dado um esposo melhor. Te amo. Os meus filhos, né, meu primogênito, o Pedro Henrique, é incrível. O Johnny, o cuidado que eles têm comigo é a representação de Jesus na minha vida, é a representação do pleno cuidado de Deus. E se Jesus, né, tem esse cuidado comigo, eu tenho certeza que ele tem com você também. Baiana, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por abrir teu coração, por não ter vergonha do teu passado, mas usar o teu passado, que muitas vezes Satanás quis usar como ferramenta para acabar com a tua vida. Hoje Deus instrumentalizou a tua vida para usar como ferramenta do céu, Amém. para salvar vidas, para trazer cura, para trazer salvação. E muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te capacitando, prosperando em todas as áreas, né? E como eu falei, é só o começo daquilo que Deus tem para tua vida, para tua família, né? Eu creio nisso. Muito obrigado de coração, né, por ser essa coordenadora, por amar todo mundo, né, e por sempre estar disposta. Bom? Obrigada. Jovens, muito obrigado pela tua audiência. Você, meu amigo, meu irmão, muito obrigado. Você, patrocinador que está patrocinando o Maxar, muito obrigado. Você está apoiando não somente um, dois, mas uma comunidade gigantesca de jovens que não estão drogados, não estão se prostituindo, não estão lá jogados no mundo, mas estão ajudando na sociedade, estão estudando, estão indo na igreja, estão se esforçando, estão somando, né? E a gente, através do seu patrocínio, consegue fazer eventos, fazer programações como o próprio Jovem Cash, para que alcance as pessoas muitas vezes que estão perdidas no mundo e que venham ser transformadas por Jesus e ganhar uma vida nova, né? Que Deus possa ressignificar elas. Então, patrocinador, você faz parte de tudo isso. E você que não é patrocinador e deseja patrocinar, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o meu contato para você me chamar e a gente vai conversar sobre o patrocínio e você vai poder ter o privilégio de estar ajudando na obra, no reino de Deus. Quem investe no reino rende muito mais que Selic, que ação, rende muito mais, tá? Porque é o próprio Deus que se compromete com as nossas causas. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Jovem Cast.